sobre Deus criador, justo e bom. Eu tenho muitas dúvidas de entendimento. Por exemplo, como pode permitir tanto mal no mundo, nas famílias? O livre-arbítrio, a meu ver, não responde tudo. Eu sei que isso daria um seminário ou até um congresso, mas o que a gente pode adiantar aqui para nossa internauta em relação a essa questão? Porque eu acho que a doutrina espírita chega para nos dar uma luz em cima de tudo isso. Fazer um congresso chamado Deus, Rubens. Vai ser o próximo céu. O 10º céu. O 10º céu. Quando um pai compra uma bicicleta para que o filho aprenda a andar, ele sabe que essa criança vai cair. Não tem ninguém que aprenda a andar de bicicleta que não tenha ralado o joelho. Vai aprender a andar, mas vai ralar o joelho. Mas faz parte do processo de aprender as naturais quedas, né? Então, quando a gente está no nosso processo evolutivo, os espíritos, num certo padrão evolutivo, eles têm a queda como uma coisa muito típica. E eu não estou dizendo isso que a gente é obrigado a errar. Antes que alguém depois venha dizer, colocar comentário na live que eu disse que a gente é obrigado a errar, a questão 120 de O Livro dos Espíritos diz que a gente não é obrigado a errar. A gente passa pela fieira da ignorância, mas não pela fieira do mal. Eu sei disso. Estou fazendo uma comparação da queda no sentido de que é natural do processo de aprender a andar de bicicleta que a gente caia, né? Então, quando você reúne numa sociedade uma quantidade muito grande de espíritos tão difíceis como nós, é esperado que a gente cometa excessos, que haja excessos. A nosso favor, nós temos a questão 738A de O Livro dos Espíritos, aonde os espíritos dizem a Kardec o seguinte: os espíritos, estes são os verdadeiros filhos de Deus, objeto de toda a sua solicitude. Já os homens, os homens são meros uniformes que os espíritos se vestem para se apresentarem no mundo. O objetivo de Deus não é a felicidade dos homens, mas a felicidade perene do espírito. Resultado: as nossas dores, as nossas dificuldades, elas são todas da carne. Então nós fomos reis, déspotas, matamos, criamos problema. Aí entra na lei de causa e efeito, passa por problema, o cara que sofreu também. Ou seja, a gente vive num caldeirão em que a gente vai vivendo histórias físicas e desaparece. Eu já fui pirata, não fui pirata, já tive um olho só, já tive dois, já fui senhor de engenho, já fui escravo, já fui nobre, já fui sacerdote. Cadê o que eu vivi disso? Só as experiências. Estou em 2 olhos, já fui pirata, tenho 2 olhos bons hoje. Então, as coisas vão ficando para trás. E o que vai armazenando no espírito são as conquistas que a gente vai fazendo. Então, sim, é verdade, tem muita maldade no mundo. Sem dúvida, tem muita maldade. Essas maldades, elas vão acontecendo e os autores das maldades encontrarão no futuro formas de se educarem. Não estou dizendo que quem é mau, amanhã vai ter alguém que vai castigá-los no mal que fizeram, senão não tinha fim nunca. Mas a gente pode renascer com uma deficiência, com uma doença, com uma limitação, um acidente pode acontecer, que vai nos chamando de volta para a educação das nossas almas. Então, os males, os aparentes desequilíbrios, as aparentes injustiças, elas são típicas dos espíritos que aqui estão. Então, nós somos um monte de criança espiritual num planeta e os espíritos estão lidando com as nossas dificuldades. Os corpos vão se agredindo, vão se ferindo, vão se machucando e vão renascendo, centenas, sei lá, milhares de vezes, até que lapida a nossa condição de entendimento do propósito da vida. E o objetivo de Deus são os espíritos, não são os homens. Então, a história dos homens fica na história, fica para trás.
O que interessa é o aprendizado que os espíritos fazem. E quanto mais eu erro, mais eu me enrolo com a lei, mais eu precisarei de novas lições para me educar. Então, Deus é justo e bom porque vai nos oportunizando as lições que a gente precisa pela reencarnação, justo porque a gente encontra a consequência do mal que fez, e bom porque ninguém vai se perder e todo mundo será feliz. Ele poderia ser justo e mal. Todo mundo mói, e no final ele se cansa e maltrata todo mundo eternamente. Ele é justo e bom porque a gente vai aprendendo, se desenvolve, e o término da nossa jornada é a condição de felicidade que está reservada para os espíritos em função do entendimento que nós fazemos do propósito superior da sua lei. Uhum. E eu acredito que é natural que a gente entre num estado de indignação por tanta maldade que a gente vê no mundo, por tanto sofrimento, e principalmente porque a nossa visão é um recorte apenas, o que a gente está vendo da nossa sociedade agora. Nesse recorte, a gente lê como sendo injustiça atrás de injustiça. Por quê? Porque nós lemos um recorte. Se nós pudéssemos ver a história dessas milhares de almas envolvidas na confusão que é o nosso planeta, a história para trás de todos eles, nós veríamos como cada trama, cada drama foi construído e como existe o reencontro de almas, sempre na busca de tentar corrigir alguma coisa, mas falhando e fazendo mal novamente. Existem dois tipos de, entre aspas, males, aqueles males naturais da vida, que são as provas que ela já comentou, que a gente tem que plantar, machucar a mão, pegar na enxada e lavar roupa e trabalhar e correr e pegar ônibus, isso aí que machuca e fica doente, pega gripe. Esses são os males da vida. Não precisou ninguém agir. A vida, a natureza está aí para agir e fazer a gente crescer, reagir, buscar vacina, buscar melhorar, aquecer a casa, construir, descobrir e nos tornar o que nós somos hoje, graças aos desafios da vida. Mas existem os males criados por nós. Aí ela pergunta, por que dá o livre-arbítrio? Porque é o livre-arbítrio que define que nós somos espíritos livres e que podemos construir a nossa identidade de acordo com as nossas escolhas. Deus não quis criar robôs, gente. Não quis criar como nós temos programinhas robotizados que fazem o que a gente quer. Deus nos criou e disse, sejam livres e construam o seu futuro, escolham o caminho, construam a sua individualidade, nós somos todos diferentes porque fazemos escolhas diferentes. E o livre-arbítrio, ele só surge quando nós estamos preparados. A razão aumenta, então o livre-arbítrio aumenta também. O livre-arbítrio, ele surge com o desenvolvimento da razão, assim como a responsabilidade pelas escolhas que a gente fez. Então, está tudo certo, apesar de parecer que está tudo errado. Quando nós usamos o livre-arbítrio errado e fazemos coisas más, apesar de ter inteligência para saber que aquilo é errado, a gente se compromete. E aí vira uma bola de neve, porque eu cometo um crime contra você, a vida é eterna, ele me encontra noutra encarnação, não sabe por que me odeia, comete um crime contra mim. Eu sou uma pessoa que descubro que é legal ser poderoso, começo a escravizar, começo a explorar. Os escravizados e explorados começam a se vingar e começam a querer fazer a mesma coisa. E vira o escarcéu que está aqui. Nós estamos no meio da caminhada do processo evolutivo que a gente escolheu que fica torto. Mas Deus nunca nos abandonou. E encaminhar almas maravilhosas. E para que Jesus chegou? Para dizer, para, gente, não deixa isso ir longe. Faz o seguinte, perdoa. Vocês já estão há milhares de anos, um povo contra o outro, um povo contra o outro. Dentro dos nossos lares, dentro da sociedade, um matando o outro, porque há 200 anos alguém me fez alguma coisa e eu encontro essa pessoa com ódio e quero fazer alguma coisa com ela. Então, a fórmula do perdão,
a fórmula da aceitação do outro como ele é, a fórmula de não condenar, não julgar, a fórmula da empatia, do amar até o inimigo que Jesus trouxe, é exatamente para nos realinhar no uso do livre-arbítrio. É um realinhamento. Essa é a fórmula. Por que, que o mundo está louco? Porque não aceita as propostas que Deus encaminha por nós através dos seus enviados. Nós não estamos aceitando.